Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nos reunimos para o estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nosso estudo tem fluído muito bem, nós já passamos da primeira parte do livro, né, da Gênese, passamos ali com muito suor, porque é uma parte complexa, mas estávamos aí apoiados, né, como a Verinha disse na prece, pelos amigos espirituais que nos ajudam no estudo, e com os conhecimentos técnicos do pessoal da área também. A Ana nos ajudou demais, o Max também, na questão da biologia, a Lúcia, que entrou aí agora também com seus conhecimentos aí, e a gente foi fazendo uma vitamina aí dos conhecimentos de todo mundo, e deu ficou uma vitamina forte, nutritiva. E aí a gente entrou depois nos milagres, né, que a gente estudou ali a parte dos fluidos, né, os caracteres dos milagres, sobrenatural. Depois nós aprofundamos bem no estudo dos fluidos, né, junto com Kardec, que trouxe os vários tipos de fluidos, né, as propriedades, né. Na verdade, Kardec nos ensinou ali que existe uma infinidade de fluidos, que é uma combinação muito ampla, né, que podem se combinar e têm as suas propriedades. Daí, nós temos os fluidos que auxiliam em curas, temos fluidos que também nos prejudicam, né? E aí, com as suas propriedades, a gente foi aprendendo aí muito sobre eles. E aí, depois nós entramos nos milagres, né? Nos chamados milagres propriamente ditos. Então, nós estudamos primeiro a superioridade da natureza de Jesus, para entender que Jesus é um espírito muito evoluído mesmo, né? Um espírito feliz, um espírito de luz, que, diante da sua evolução, está um pouquinho... Boa noite, Marlene. Está distante de nós, né? Muito distante de nós. Mas é um irmão nosso, é um espírito como nós, né? Já passou aí, mais ou menos, aí no nosso grau de evolução, né? Saiu da ignorância até chegar à luz. A gente não sabe como é que foi esse caminho, mas ele passou por isso. E aí, toma conta do nosso planeta Terra, e nos auxilia aí, esteve aqui, inclusive, encarnado nessa fase, e quando encarnou aqui, ele encarnou já nesse grau de evolução, né? Esse espírito de luz. Então, dominava as propriedades dos fluidos, dominava a questão física, mental e moral de forma ampla, né? Muito forte, e por isso mesmo ele conseguia manifestar, ele conseguia agir através de várias faculdades que nós ainda não conseguimos de forma plena. E aí a gente atribuiu isso a um milagre, a gente chamava de milagre vários dos seus feitos. Nós passamos aí pelos sonhos, pelas estrelas dos magos, a dupla vista, as curas, e nós estamos tratando passamos pelos processos e estamos tratando das ressurreições, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, e vocês fiquem à vontade para me interromper, porque aqui o nosso estudo é horizontal, é uma mesa redonda. Nós estamos num debate, no estudo, então todos têm total direito de se manifestarem da maneira que quiserem. Então, por favor, fiquem bem à vontade. Bom, na semana passada, a gente falou no capítulo 15, né, da Gênesis, nós falamos no item 39, sobre a filha de Jairo, né? Foi uma passagem, né, o filho do Jairo, né, estava ele, a mulher dele, a filha dele, né? Eles estavam chorando que a filha teria morrido, e aí Jesus vai lá e manda que a menina se levante, e a menina se levanta e sai andando, né? E eu já havia adiantado que, na verdade, ela não tinha desencarnado realmente. O espírito não tinha se desligado totalmente do corpo, por isso que aconteceu o fato narrado, né? E agora a gente vai estudar a filha da viúva de Naim. E já adianto também, já falo o final do filme,
essas pessoas não estavam verdadeiramente desencarnadas, porque depois que o laço do espírito, né, se desprende totalmente do corpo, é natural que ele não volte, né? O que acontecia é que, na época, muitas doenças, as pessoas tratavam como se a pessoa tivesse morrido, né? Não sabia que, na verdade, a pessoa ainda estava viva. E até a gente vai ver uma passagem que Kardec fala, olha, se hoje, né, isso na época dele, já é difícil ter certeza se a pessoa morreu, imagina naquela época. Então, achei que essa frase resume bem essa questão. Então, vamos lá. Capítulo 15, item 38. O filho da viúva de Naim. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Acompanhavam seus discípulos e grande multidão de povo. Quando estava perto da porta da cidade, aconteceu que levavam a sepultar um morto, que era filho único de sua mãe. E essa mulher era viúva. Estava com ela grande número de pessoas da cidade. Tendo-a visto, o Senhor se tomou de compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife. Esquife é tipo um caixão da época que tinha na ponta, tinha tipo uns cabos que eles carregavam o defunto. Então, Jesus tocou esse esquife, né, como se fosse o nosso caixão de hoje em dia, e os que conduziam, né, esse esquife, os que conduziam esse caixão, eles pararam. Então, disse ele, né, disse Jesus, mancebo, mancebo é a mesma coisa que moço, né, que era um rapaz jovem. Então, mancebo, levanta-te, eu o ordeno. Imediatamente, o moço se sentou e começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos os que estavam presentes ficaram tomados de espanto e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre que ele fizera se espalhou por toda a Judéia e por todas as regiões circunvizinhas. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, dos versículos 11 a 17. Então, depois de duas passagens, né, de dois fatos narrados aí de supostas ressurreições, Kardec vai trazer o comentário dele dos espíritos, né? Item 39. Contrário seria às leis da natureza e, portanto, milagroso o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto. Ora, não há mistério se ocorra essa ordem de fatos para ter-se a explicação das ressurreições que Jesus operou. Né? Então, ele falou, realmente seria um milagre se essas pessoas estivessem mortas. Isso seria uma coisa sobrenatural, estaria acima da ordem natural. Mas não é o caso, né? E é isso que a gente vai tratar aqui. Se mesmo na atualidade as aparências enganam, por vezes, os profissionais, quão mais frequente não haviam de ser os acidentes daquela natureza, num país onde nenhuma precaução se tomava contra eles e onde o sepultamento era imediato. Então, foi essa parte que eu comentei, né? Que Kardec diz, olha, hoje em dia, né, já é difícil, é complicado você atestar a morte de alguém, né? Imagina naquela época, né? Num lugar onde não se tinha precaução e o sepultamento era imediato, né? Então, vocês vejam que hoje, pensando aqui nos nossos dias, a pessoa para de respirar, por exemplo. Se ela estiver no hospital, aí tem que chamar um médico. Esse médico vai fazer constatações e ele depois que vai atestar a morte.
né? Em muitos casos, pessoas que estão, que a gente chama de estado vegetativo, né? Os médicos têm dificuldade de atestar a morte, né? Hoje a gente atesta a morte cerebral. Tem uma série de procedimentos para que a gente consiga atestar essa morte. Depois de atestada a morte, né? Se a pessoa morre em um hospital, né? Em algum lugar que não precisa chamar a polícia, essas coisas, a gente ainda leva a pessoa para o Instituto Médico Legal, lá faz mais constatações, depois funerária e aquilo que a gente conhece. Então, demora desde a morte até o sepultamento. Antigamente, não, nessa época de Jesus, não. A pessoa está na cama, parou de respirar, já chama o esquife lá, põe e bala, né? Não tinha muita cerimônia, não. Por isso que aconteciam esses fatos. Para ilustrar essa imediatez, né, essa rapidez no sepultamento, tem um asterisco aqui que Kardec fala o seguinte, ó. Uma prova desse costume, né, de enterrar rápido, nos depara nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 5 e seguintes. Ananias, tendo ouvido aquelas palavras, caiu e rendeu o espírito, e todos os que ouviram falar disso foram presas de grande temor. Logo, alguns rapazes lhe vieram buscar o corpo, e tendo-o levado, o enterraram. Tá vendo? Direto, ó. Morreu, pegou, enterrou. Passadas umas 3 horas, uma mulher, Safira, que nada sabia do que se dera, entrou. E Pedro lhe disse, né? Aí tem um... No mesmo instante, ela lhe caiu aos pés e rendeu o espírito. Aqueles rapazes, voltando, a encontraram morta e levando-a, enterraram junto com o marido. Olha a rapidez. Uma pessoa, o cara morre, né? O Ananias morreu. Vão os rapazes, pegam Ananias e enterram. Aí acabou de enterrar Ananias, eles voltam para a casa do Ananias. A hora que chega lá, a mulher dele tinha caído aos pés de Pedro. Eles pegam a mulher e enterram, junto com o marido. Pensando com a cabeça de hoje, uma mulher que chega em casa, o marido tinha morrido, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas poderia ter tido um desmaio, algum mal, que ela ficou inconsciente por um tempo, né? A gente não sabe, né? Pode ter morrido também. Mas, assim, para ilustrar a rapidez que era feito o enterro. Né? Morreu, eles enterravam. Né? Então, vejam por que aconteciam esses casos aí que Kardec está ilustrando. Lúcia, fica à vontade, pode falar, querido. Será que ela levantou? Ah, não consegue falar. Tudo bem, não pode escrever. Pode escrever que eu leio aqui, sem problema, tá? Enquanto a Lúcia elabora ali o raciocínio, eu vou continuar aqui, e a gente vai continuar no mesmo tema. Ah, ela está falando que os mortos eram enterrados rapidamente. Justamente, né? Veja nesse caso da mulher de Ananias, né? Eles acabaram de enterrar e voltam, eles já enterraram. E a Lúcia explica por que disso, por que enterrava rápido. Porque no Oriente fazia muito calor e fazia putrefação. Ah, ótimo, tá vendo? Muito bom saber disso, porque num ambiente mais quente, né, a putrefação deveria ser mais rápida. Então, provavelmente a pessoa falecia e já começava aquela decomposição e o cheiro forte, né, e aquela cena difícil de ver e de se aproximar. Obrigado, Lúcia. Valeu. Muito bem. Tanto é um motivo aí deles enterrarem rápido o calor, né? Eles estavam no deserto, né? A gente não pode esquecer. Bom, Kardec continua dizendo o seguinte: é, pois, de todo ponto provável que nos dois casos acima, que a gente estudou semana passada, que a gente estudou hoje, apenas síncope ou letargia houvesse. Então, é Kardec falando, ó, provavelmente ali, o que aconteceu? Foi uma síncope ou foi uma letargia? Síncope é o que a gente chama aqui hoje de desmaio, né?
né? Que nessa mulher do Ananias aí, provavelmente foi um desmaio, né? Você chega, a pessoa assusta, fica inconsciente por algum tempo, né? Tem uma pessoa da minha família, agora ainda bem que parou, mas de vez em quando ela desmaiava. E teve uma vez que o desmaio dela durou, eu perdi um pouco a noção, mas na minha visão, uma meia hora mais ou menos, até ela voltar, né? A pressão abaixou demais. Então, isso é uma 5. E a letargia, nós estudamos um pouquinho mais para trás, é um estado prolongado de inconsciência, a pessoa fica inconsciente por um estado prolongado, e é prolongado mesmo, né? Então, Kardec está falando para nós que provavelmente nesses dois exemplos que foram dados aí atrás, né, foi um caso desse, ou foi uma síncope, um desmaio, ou uma letargia, porque a pessoa foi ser enterrada, né, e Jesus ali intercedeu, e com a sua carga vibratória excelente, sua carga vibratória positiva, né, o magnetismo, ele conseguiu reavivar essas pessoas, né, dar ali um banho de bons fluidos, vamos dizer assim. E aí ele continua dizendo o seguinte: o próprio Jesus declara positivamente com relação à filha de Jairo. Esta menina, disse ele, não está morta, está apenas adormecida. Né? Então, isso Jesus disse expressamente na passagem, assim, ela não está morta, ela está adormecida. Dado o poder fluídico que ele possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor, né, os sentidos prostrados ali, né, os sentidos vitais. Que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito, prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispirítico ainda se não rompera definitivamente. Né? Então, se naquele caso o espírito estava a ponto de deixar o corpo não estava reunindo ali condições, né, do espírito permanecer ali, Jesus vem e com seu fluido vivificante preenche, né, essa pessoa com esse tipo de fluido, e aí o espírito consegue voltar a consciência no corpo, né, voltar a reanimar esses sentidos que estavam ali adormecidos, né, prostrados. Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo desde que deixara de respirar, havia ressurreição em tais casos, mas que, na realidade, havia cura e não ressurreição, na acepção legítima do termo. Então, o que Jesus fez nessas ocasiões foi uma cura, não foi uma ressurreição. Ele curou essas pessoas do mal do mal que lhes causava o estado, né, de letargia ou de síncope. Só para relembrar aqui, que quando ele fala deixou de respirar, né, as pessoas estavam respirando, mas muito fraquinho, né, respiração muito baixa, muito fraquinha, né, então não era perceptível para os instrumentos da época, né, que provavelmente era colocar a mão no nariz para sentir uma respiração, ou alguma coisa do tipo, né, não tinha como hoje os aparelhos, né, uma série de conhecimentos também, né, hoje todo mundo consegue medir o pulso de alguém, né, consegue ter uma noção melhor, que naquela época não tinha. Item 44. A ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, de nenhum modo infirma este princípio, ou seja, enfraquece este princípio. Ele vai explicar um pouquinho da ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro é a mais conhecida, né, que a gente escuta. E aí Kardec vai explicar por que ela não enfraquece esse princípio. Ele estava, dizem, havia 4 dias no sepulcro. 4 dias no sepulcro. Sabe-se, porém, que há letargias que duram 8 dias e até mais. Letargia é aquele estado que a gente estudou também, né? Parecida com a... não, é letargia mesmo. Que é aquele estado de profunda e prolongada inconsciência.
e alguns casos dura até muito tempo. Tem uma escritora espírita que passou por isso na infância, eu sempre esqueço o nome dela. A Marleninha já riu porque ela sabe a resposta. Ivone Pereira. Ivone Pereira. Eu vou ter que anotar isso aí. Obrigado, Marleninha. Vou aproveitar. Eu tenho anotado aqui, essa letargia é um sono patológico em que parecem suspensas a circulação e a respiração. Por isso que achava, né, que tinha morrido. Provavelmente um de nós, né, que não tem conhecimento técnico, se encontrar alguém assim, vai achar que a pessoa morreu mesmo. Né? Mas hoje a medicina já consegue identificar esse tipo de questão, né? Beleza, obrigado duplamente, Marlene, pela explicação da letargia e pela Ivone Pereira. Bom, então Kardec está falando, Lázaro estava 4 dias no sepulcro, mas tem letargia que duram 8 dias ou até mais. Acrescentam que já cheirava mal, o que é sinal de decomposição. Esta alegação também nada prova, dado que em certos indivíduos há decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, havendo em tal caso cheiro de podridão. Provavelmente esse cheiro, essa decomposição parcial, pela circulação, né, Marlene, que você comentou. Né? Creio eu, estou falando aqui, parei em biologia no 3º colegial, né, mas provavelmente vai ser alguma questão assim. E ele continua. A morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais à vida. E quem podia saber que Lázaro já cheirava mal? Foi sua irmã Maria quem o disse. Mas como o sabia ela? Por haver já 4 dias que Lázaro fora enterrado, ela o supunha. Nenhuma certeza, entretanto, podia ter. E aí Kardec faz referência aí ao capítulo 14, no 29, se eu não me engano, foi quando a gente estudou as letargias e tal. Bom, então Kardec vai trazer essa questão de Lázaro, né? Ele questiona, né, deixa em aberto, vamos dizer assim, a questão da irmã dele falar que sentia cheiro de podridão, né? Que pode, né, Kardec dá 2 opções, ou ela pode ter se enganado, né? Ou ter sido induzida pela situação, né? Às vezes a gente é induzido pela situação, ela achava que ele estava morto, e pode ter sido induzida assim, dentro do pensamento dela, ou, por conta da letargia, alguma parte do corpo pode começar a decompor. Então, o cheiro poderia vir daí também. Né? São questões que ele coloca aqui para nós, possibilidades. Muito bem. Agora vem um próximo milagre, no item 41, que é Jesus caminha sobre a água. Fica à vontade, Verinha. Eu fiquei com uma certa dúvida. Por exemplo, quando Jesus fazia essas curas, como disse você, ele provavelmente, com o olho duplo dele, ele percebia que a pessoa não estava morta, né? E sim, por que será que ele agia dessa forma perto das pessoas lá, né? Perto daquelas pessoas daquela época, de falar, levanta-te e anda, e não explicar mais nada? Eu vou dar minha opinião e, claro, está aberto para todo mundo falar. Mas a gente não pode esquecer, Verinha, do conhecimento que o ser humano tinha naquela época. Né? Então, Jesus, como você disse, com a dupla vista, ele sabia que o espírito não tinha deixado aquele corpo. Então, ele dava aquela carga de energia, né? aquele fluido, para reavivar a pessoa, e dava uma ordem. Levanta-te. Né? Uma forma até, acredito eu, é a opinião minha, até de animar aquela pessoa quando ela recebe aquela carga. E aí, eu acredito que se Jesus fosse tentar, para explicar, hoje em dia já está difícil. Imagina, a gente chegar para alguém na rua e explicar isso.
naquela época, então, eu acredito que seria impossível o ser humano assimilar uma questão científica dessa. É o que eu acho. Vamos escutar a professora Ana. Fica à vontade, Ana, pode falar. Porque Jesus dizia, né? Que veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então, ele queria que as pessoas despertassem sem a necessidade dele explicar. Por isso ele disse que veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Muito bem, isso aí. Né? Então, vocês percebam que as pessoas estavam vendo o que ele estava fazendo. As pessoas estavam ouvindo, né? E também a gente tem que correr atrás do conhecimento, né? Jesus não poderia também trazer tudo para nós aqui, o conhecimento, e a gente simplesmente ouvir, né? Ele ensinou naquela época, mais até pelo exemplo, ele também dava muitas palestras, né? Mas mais até pelo exemplo do que pelos seus ensinamentos. Fica à vontade, Tony, pode falar. Não, e também, não é que Jesus não explicou. Quem escreveu que não anotou, né? A explicação. Pode ser, né? Já não sabe. Às vezes, lá nos bastidores, Jesus explicou. Mas como você está dizendo que era difícil para a época, lembrei. Por isso que Kardec fala que era necessário que o Espiritismo surgisse depois da ciência. Captou? Ué. Cadê o Caio, gente? Tá. Estou aqui, ó. Fugi, não. Ele está pensando, né, Caio? Captou a mensagem, cara? Captei sim. Você vê, o Espiritismo vai surgir justamente aí depois da ciência, para que a gente tenha uma base científica para poder explicar o que nós estamos discutindo aqui, né? Que a gente vai ter a fé, mas a fé é raciocinada. Então, a gente tem um sentimento da fé, claro, a confiança, mas a gente consegue discutir cientificamente o que aconteceu ali. E como o Tony falou, é verdade, né? Jesus não tem nenhum evangelho segundo Jesus Cristo, né? Tem só o romance do Saramago. Os evangelhos são de quem estavam por perto ali e anotaram cada um a sua maneira. Ana, fica à vontade, pode falar. Aí eu penso que essas coisas ele explicava, mas apenas para os discípulos. Para as pessoas comuns, não. É provável também isso. Porque, igual o Caio falou, não dava para explicar também, né? Não, eles não iam entender, né? Se a gente pensar que eles não conheciam nem o conceito de espírito, como é que Jesus ia falar? Não, é porque o espírito estava desprendendo do corpo, mas eu dei uma carga fluídica, vivificante, e eu fortaleci o organismo para que ele conseguisse estar apto, para que o corpo, então, não tinha condições. Até, eu falei brincando, mas é verdade, até hoje, não é fácil de entender. A gente estuda aqui, e a gente entende, mas pelo menos eu não acredito que a gente entenda profundamente isso. A gente entende, mas aquele entendimento profundo de saber tudo, eu pelo menos, eu acho que eu não cheguei lá ainda não. Realmente é muito complexo. Então, acho que é mais ou menos por aí mesmo, Verinha. Você concorda? O que você acha? Pode ficar à vontade. É isso aí. Muito bem. Bom, o próximo milagre, né, o próximo dito milagre, é aquela passagem que Jesus caminha sobre as águas. E aqui eu já adianto também, eu gosto de falar ao final do filme, né, que Kardec, ele
dentro da sua responsabilidade, né, de escritor e de cientista, ele não crava o que aconteceu, mas ele coloca as possibilidades tangíveis ali, né, ele fala, olha, pode ser isso como pode ser aquilo. Então, vamos observar, porque é muito interessante. Jesus caminha sobre as águas, sobre a água, item 41. Logo, fez Jesus que seus discípulos tomassem a barca e passassem para a outra margem antes dele, que ficava a despedir o povo. Depois de o ter despedido, subiu a um monte para orar. E, tendo caído a noite, achou-se ele sozinho naquele lugar. Então, Jesus estava a uma margem e os discípulos atravessaram para a outra margem de barca. De barca, né? Jesus terminou ali de se despedir do povo tal, e subiu num monte e ficou orando. Então, Jesus está numa ponta, está numa margem, e os discípulos na outra. Entre mentes, a barca era fortemente açoitada pelas ondas, em meio do mar, por ser contrário ao vento. Então, essa barca aí que estavam os discípulos, estava ali, né, sendo açoitada pelas ondas, estava balançando muito, né, por causa das ondas do mar. Mas, na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, caminhando por sobre o mar. Então, Jesus foi lá falar com eles, com os discípulos. Ele foi caminhando sobre as águas e conversou com eles. E aqui o local é o lago de Genesaré, ou de Tiberíades. Bom, então Jesus caminhou sobre as águas e foi ter com eles lá na barca. Quando eles o viram andando sobre o mar, turbaram-se, né, perturbaram-se, e diziam, é um fantasma, e se puseram a gritar amedrontados. Jesus, então, lhes falou, dizendo, tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro lhe respondeu, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Disse-lhe Jesus, vem. Pedro, descendo da barca, caminhava sobre a água ao encontro de Jesus. Mas, vindo um grande vento, ele teve medo e começou a submergir. Eu já achei ele corajoso de descer da barca. Mas ele ainda conseguiu andar um pouquinho, e aí veio um vento, ele ficou com medo e começou a afundar. Clamou, Senhor, salva-me. Logo, Jesus, estendendo-lhe a mão, disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E tendo subido para a barca, cessou o vento. Então, os que estavam na barca, aproximando-se dele, o adoraram, dizendo, és verdadeiramente filho de Deus. Essa passagem está no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, nos versículos 22 e 23. Muito bem. Agora vamos entender o que aconteceu. Item 42. Este fenômeno encontra explicação natural nos princípios acima expostos. Capítulo 14, número 43. Esse capítulo 14, número 43, foi quando Kardec deu uma explicação breve aqui na Gênese sobre as mesas girantes, que a mesa era preenchida, envolvida de fluidos, dos espíritos que estavam ali, né, e dos médiuns, e ela conseguia neutralizar a gravidade, por isso que a mesa levitava. Não sei se vocês se lembram que a gente estudou essa passagem. Mas Kardec vai explicar de todo jeito. Exemplos análogos provam que ele nada tem de impossível nem de miraculoso, pois que se produz
sob a ação das leis da natureza. Pode operar-se de duas maneiras, ou seja, caminhar sobre as águas pode ser de duas maneiras. Aí ele vai explicar. Jesus, embora estivesse vivo, pôde aparecer sobre a água como uma forma tangível, estando alhures o seu corpo, ou seja, estando seu corpo lá. É a hipótese mais provável, né? Fácil é mesmo descobrir-se na narrativa alguns sinais característicos das aparições tangíveis. Aqui é um desdobramento. Jesus pode, nesse caso, ter se desdobrado. O corpo dele físico estava lá no monte que ele estava orando, ele se desdobrou e com a força dos fluidos ele conseguiu se fazer tangível, né? Lembra que a gente estudou essa questão aí também. Ele conseguiu aparecer para os discípulos de forma tangível. A gente até teve uma discussão na época que eu tinha entendido de uma forma, algumas pessoas de outra, depois a gente estudou que tem as duas formas de acontecer. É através de uma carga energética e vibratória, Jesus conseguiu aparecer para os discípulos que tinham essa possibilidade dessa mediunidade. Então, ele consegue misturar o fluido, né? Transformar o fluido e consegue aparecer tangível. Como tem uma pessoa que é médium vidente, ou tem uns mais, outros menos, mas o espírito consegue aparecer de forma tangível para ele, né? Tanto que há casos em que a pessoa até conversa com alguém, com o espírito, né? E nem percebe que era um espírito. Por outro lado, aí a segunda hipótese. Também pode ter sucedido que seu corpo fosse sustentado e neutralizada a sua gravidade pela mesma força fluídica que mantém no espaço uma mesa, sem ponto de apoio. Idêntico efeito se produz muitas vezes com os corpos humanos, né? Então, Kardec vai falar assim, olha, pode ter sido que o fluido conseguiu neutralizar a gravidade. Tem uns casos aí, eu nunca estudei, para ser sincero, de médiums que levitavam, né? Conseguia fazer essa neutralização da gravidade. E também era o caso que acontecia aqui, lá no começo, né? Quando Kardec, lá nos cafés da França, ele foi ver as mesas girantes, que era isso que acontecia também, né? A mesa era impregnada de um fluido que neutralizava a gravidade. Então, Kardec, nesse caso de Jesus caminhando sobre as águas, nos dá essas duas possibilidades. Muito bem. O próximo milagre, eu acho que quase todos nós já vimos, né? O dito milagre, que é a transfiguração. Claro que nenhum de nós viu uma transfiguração como a de Jesus, né? Mas a transfiguração em si é comum até hoje em dia, né? Nós temos médiuns, palestrantes, que, enquanto ali, sob o efeito do transe mediúnico, eles sofrem transfigurações, né? E até nas reuniões, né? Não é raro, eu já ouvi mais de uma vez, um doutrinador falar, nossa, seu rosto era outro, seu trejeito era outro, você era outra pessoa, enquanto no transe mediúnico. É uma transfiguração. Claro, por favor, guardado todas as proporções do mundo, né? Não estou comparando o transe mediúnico de ninguém com o de Jesus, que é incomparável. Mas é só para ilustrar que isso aí a gente já tem um conhecimento um pouquinho, já presenciou, né, algumas pessoas. Bom, item 43. 6 dias depois, tendo chamado de parte a Pedro, Tiago e João, Jesus os levou consigo a um alto monte afastado, que é o Monte Tabor. Então, Jesus levou Pedro, Tiago e João a um monte afastado e se transfigurou diante deles. Enquanto orava, seu rosto pareceu inteiramente outro. Suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas.
e brancas qual a neve. Como não há pisoeiro, que é pisoeiro é a pessoa que trabalha com tecido, não há pisoeiro na terra que possa fazer alguma tão alva, né? Alva é uma claridade da manhã. Então, ele está dizendo o seguinte: Jesus transfigurou seu corpo inteiramente e as suas vestes brilhavam luminosas de um branco tão branco que nenhuma pessoa que trabalha com tecido conseguiria fazer um tecido daquele. E eles viram aparecer Elias e Moisés a entreter palestra com Jesus. Então, disse Pedro a Jesus: Mestre, estamos bem aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. É que ele não sabia o que dizia, tão espantado estava. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu. E dessa nuvem, uma voz partiu, fazendo ouvir estas palavras: Este é meu filho bem-amado, escutai-o. Logo, olhando para todos os lados, a ninguém mais viram, senão a Jesus, que ficara a sós com eles. Quando desciam do monte, ordenou-lhes ele que a ninguém falassem do que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles conservaram em segredo o fato, inquirindo, né, perguntando uns dos outros o que teria ele querido dizer com estas palavras, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Essa passagem está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículos de 1 a 9. Bom, Kardec então vai explicar o que aconteceu ali para nós. Item 44. É ainda nas propriedades do fluido perispirítico que se encontra a explicação deste fenômeno. A transfiguração, explicada no capítulo 14, número 39, é um fato muito comum, que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. Mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que seu espírito lhe desse excepcional fulgor, né? Então, é até comum a transfiguração, né? Mas no caso de Jesus, obviamente, a gente sabe que seria algo excepcional, né? Algo que está muito distante ainda de nós. E depois ele continua. Quanto à aparição de Moisés e Elias, cabe inteiramente no rol de todos os fenômenos do mesmo gênero, né, que está lá no capítulo 14, nos números 35 e seguintes. Essas aparições também a gente já estudou, quando a gente falou de aparições, né? E no caso de Jesus aqui, essa transfiguração. Aí depois ele vai concluir esse tema dizendo o seguinte: de todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade, e que se não encontre comumente entre os homens, porque estão todas na ordem da natureza. Olha que coisa linda. De todas as faculdades que Jesus revelou, tudo isso que a gente estudou aqui, nenhuma pode ser estranha às condições da humanidade. Todas são naturais. E a gente viu e verá elas se repetirem. Claro, guardadas as proporções. Mas quando nós estivermos num mundo feliz, uma capacidade moral, né, uma evolução espiritual, a esse ponto a gente vai conseguir reproduzir, né, mais ou menos assim também. Então, tudo aqui que a gente está estudando é de ordem natural, né, e é possível explicar pela ciência. É o que Kardec faz aqui, e a ciência, com seu caminhar, ela vai conseguindo explicar tecnicamente, né? Como a gente estuda nas ciências biológicas e exatas.
Bom, e depois ele diz, né? Pela superioridade, porém, da sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, aquelas faculdades atingiam nele proporções muito acima da que são as vulgares. Posto de lado o seu envoltório carnal, ele nos patenteava o estado dos puros espíritos. Então, pense, imagine, né? Jesus veio aqui na Terra, que hoje também não está no boa. Naquela época estava pior ainda. Naquela época, pouco tempo antes, vigorava a lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. Olha como nós éramos atrasados. Imagine Jesus naquela época, com aquela elevação moral, ele teve que se adequar à vibração do planeta para poder vir aqui. Não deve ter sido uma tarefa fácil. E Kardec diz, tirando o seu corpo, porque o corpo dele precisava ser um corpo igual ao nosso, para que ele pudesse ter o contato aqui, tirando o corpo físico, ele era um espírito puro. Ele é um espírito puro, né? Então, é lógico que ele ia conseguir. A dupla vista dele tem um alcance absurdo, que a gente não tem nem noção de onde chegava. É claro que ele conseguia entender as pessoas, ouvir, ler os pensamentos, ler as telas mentais das pessoas. A carga fluídica, a vontade dele, imagine, às vezes a gente vai para o trabalho, e aqui eu vou usar de sinceridade, com preguiça, de falar, nossa, mas hoje tem que ir lá, né? Nossa, bem hoje, a novela tá boa e tal. A gente vai com um pouquinho de preguiça. Jesus não tem tempo ruim, não. Não tem sábado, não tem domingo, é toda hora, é explodindo de vontade de ajudar. Então, essa carga vibracional dele é muito forte, aliada à moral muito elevada, a inteligência que conseguia utilizar essa capacidade intelectual, ele conseguiu fazer o que fez, né? Que foi justamente mudar o mundo, né? Trazendo esses ensinamentos. E aí a gente adota, inclusive, o calendário por conta do seu nascimento e tudo mais. Muito bem. Vou começar a tempestade aplacada e, se não der tempo, não tem problema, a gente retoma na semana que vem. Tempestade aplacada, item 45. Certo dia, tendo tomado uma barca com seus discípulos, disse-lhes ele, passemos à outra margem do lago. Partiram então. Durante a travessia, ele adormeceu. Durante a travessia, Jesus dormiu, né? Dormiu dentro do barco. Então, um grande turbilhão de vento se abateu de súbito sobre o lago, de sorte que, enchendo-se d'água a barca, eles se viam em perigo. Então, Jesus estava dormindo, deu uma tempestade lá, e começou a entrar água na barca. E aí os discípulos ficaram com medo, claro, né? Se viram em perigo. Aproximaram-se, pois, dele e o despertaram, dizendo-lhe, Mestre, perecemos. Jesus levantou-se, falou ameaçador aos ventos e às ondas agitadas, e uns e outras se aplacaram, sobrevindo grande calma. Então, o que ele está narrando aqui é o seguinte, Jesus estava dormindo, e começou uma tempestade, começou a entrar água no barco, e aí os discípulos acordaram Jesus, falaram, Jesus, vamos morrer aqui. Jesus, então, se levantou e falou ameaçador aos ventos e às ondas. E aí a tempestade acalmou, né? Tempestade não acalma, né? A tempestade foi embora, o tempo se acalmou. Ele então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros, quem é este que assim dá ordens ao vento e às ondas, e eles lhe obedecem? Essa passagem está em Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25. Isso aqui, quando eu estava preparando aqui para nós, mexeu comigo. Falei, ué, dá ordem para tempestade, isso aqui é novidade. Eu até não, confesso que eu nunca tinha ouvido falar nesse milagre.
e comecei já a buscar ali, né, no que a gente tinha estudado, a gente estudou dupla vista, fluido, mas onde é que vai encaixar isso aí? E aí vejam, mais uma vez, eu sou repetitivo, eu sei, mas a humildade de Kardec, quando vai produzir suas obras. Ele diz o seguinte, ó, item 46. Ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para dizer se há ou não inteligências ocultas presidindo a ação dos elementos. Kardec está dizendo, na ação da natureza, a gente ainda não tem conhecimento se é possível que uma inteligência oculta presida esses elementos. O Kardec está dizendo aqui. Aí ele vai trabalhar o raciocínio. Na hipótese de haver, ou seja, se tiver inteligência oculta, né, presidindo os elementos da natureza, o fenômeno em questão poderia ter resultado de um ato de autoridade sobre essas inteligências e provaria um poder que a nenhum homem é dado exercer. Então, se, Kardec está trabalhando com hipótese, se existe inteligência oculta que presida a natureza, o fato está explicado. Kardec deu uma ordem e aí ele conseguiu acalmar. Ô, Ana, deixa eu só terminar aqui, eu já rapidinho, tá? Só um minutinho. Aí ele continua. Como quer que seja, o fato de estar Jesus a dormir tranquilamente durante a tempestade atesta de sua parte uma segurança que se pode explicar pela circunstância de que seu espírito via não haver perigo nenhum e que a tempestade ia amainar, que a tempestade iria diminuir. Ou seja, descartada aquela primeira hipótese de não haver inteligência oculta que consiga manipular os elementos da natureza, por que Jesus dormia tranquilamente? Porque ele sabia que a tempestade ia acalmar. Ele tinha percepção disso. E aí, a hora que ele fala, era a hora que a tempestade ia acalmar mesmo. Né? Ana, pode falar, fica à vontade. Desculpa ter feito você esperar. Imagina. Que isso, Caio? Eu levanto a mão para ficar na fila, como diz. Mas eu aguardo. Aguardo pacientemente. E atenciosamente, né? Prestando atenção no que vocês aí estão dizendo. É o seguinte, até uma pergunta que eu vou fazer. Lá no Livro dos Espíritos, ele não fala sobre os elementais da natureza que são responsáveis pela execução desses fenômenos? O que são responsáveis pelos fenômenos? Ana, não entendi, desculpa. Os elementais da natureza. O que são elementais da natureza? São aqueles espíritos de duendes, entendeu? Que são responsáveis por executar esses fenômenos. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, se não me engano, ele toca nesse assunto. Então, certamente, Jesus estaria falando com eles, né? Em tom ameaçador. Ei, calma aí, né? Não é assim. Tem lá no Livro dos Espíritos. Eu não lembro qual a questão, mas tem. Será que ele não estaria falando com eles? Ó, te confesso que eu não me lembro de ter estudado essa parte. Eu estou até procurando aqui na Kardecpédia. Pode procurar que lá no Livro dos Espíritos fala. Eu não lembro em que parte, em que questão que é. Eu não achei aqui, Ana, mas eu vou anotar para a gente pesquisar. Fica aí de lição de casa. Tem 3 reinos, mas assim, desse jeitinho eu também nunca vi, não, Ana. Mas... Deve ser nos 3 reinos, né? Está fechado, Ana, seu microfone. Nós estudamos até no NEP, quando seguia aquela apostila do como é que é? ESD? Não lembro mais. Deve ser o EAD. Acho que é esse. Isso aí. Não sei também, assim. Essa parte é complicada, né? Mas tem lá, sim, procura, Caio, que tem lá.
Tá, eu anotei aqui. Eu acho que eu não tô equivocada, não sei. Posso estar, né? Não sei. Mas eu acho que fala lá, assim, dos elementais da natureza. Não, perfeito. Mas a gente procura. Quem achar aí, eu vou procurar também. E a gente, se a gente encontrar direitinho, como você disse, aí a gente coloca aqui na tela também essa questão para a gente poder trabalhar esse conceito. Mas, de toda forma, eu acho importante ressaltar a responsabilidade de Kardec. Ele falou, ó, aqui pode ter acontecido de ter inteligência oculta que consegue manipular consegue movimentar, né, essas leis da natureza, e aí Jesus teria dado uma ordem a eles, ou simplesmente, porque, gente, Jesus dormindo, ele não tá apagadão igual a gente, né, que dorme e apaga, né, acorda no outro dia só. Ele estava por ali, ele estava trabalhando, ele estava consciente, né, então provavelmente uma opção muito forte é essa, que ele sabia que a tempestade ia se acalmar, né, mas de toda forma está anotado aqui, e se alguém encontrar com outra pessoa que, né, tem gente que é boa de lembrar de número de questão, souber essa questão aí sobre que a Ana comentou, a gente conseguir trazer na semana que vem, para a gente dar uma lida e fazer uma comparação aqui com o texto. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade. Ô, Caio, segunda você não vai interromper, não, né? Vou. Ou vai? Ah, então, Obrigado, eu tinha esquecido. Eu vou viajar, não vou estar. Vou passear com a minha filha. tá Aí, certo. Tem problema, a gente pula. Nós aí a não gente. vamos, né? Sim. Carnaval, vocês que sabem. Se quiser também alguém, não tem problema nenhum. Se alguém quiser fazer. Não, nós aguardamos você, filho. Tudo bem, E filho. depois um viaja, outro vai para cá, outro vai para lá. Carnaval um vai ver a família, né? Outros vão dar uma passeada. Bom, então aí na semana que vem, então, a gente tira uma folga aí da minha voz de taquara rachada, e depois a gente vai entrar no talvez seja o milagre mais conhecido, né? Que é as bodas de Caná, né? Que é ali quando se transforma a água em vinho, né? E depois também na multiplicação dos pães, e por aí vai. E aí a gente continua o nosso estudo. Muito bem. Então, semana que vem estamos todos dispensados. E depois a gente volta aí com as bodas de Caná para a gente entender esse milagre tão famoso aí. Tudo bem? E tem lição de casa, né? Tem lição de casa. Semana que vem, 8 horas, todo mundo para tudo que está fazendo, pega o livro dos Espíritos e vamos pesquisar a dica da Ana aí, para a gente entender melhor essa questão.